Eu ia fazer esse vídeo sobre a medida provisória que o Narobolso assinou hoje, liberando sorteios na televisão por telefone, mas aí começou a me instalar algumas coisas juntando com outras notícias que eu já tinha dado aqui, e eu vou falar dessa medida provisória que libera sorteios na televisão, sobre as ligações do siciliano Adriano com isso tudo, sobre liberação de cassinos, sobre bancada evangélica, e eu duvido que você não caia para trás. Então venha comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever, que a gente está quase em 100 mil, dá essa força pra gente. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, aí fica a seu critério. Tá bom? No final do vídeo eu vou passar o nome das pessoas que ajudam lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento. Então, olha, deixa eu contar a notícia de hoje para vocês, mas depois eu vou ligar essa notícia com o siciliano Adriano, com as malícias do Rio de Janeiro, com liberação de cassino, com bancada evangélica, que você vai entender. A notícia de hoje é: o Narobolso, presidente, assinou por medida provisória autorizando sorteios por telefone na televisão. Eu não sei se você lembra que nos anos 90 era assim. Todo programa de televisão tinha um sorteio. Você ligava 0300 tarará, tarará, pagava R$ 1,99 e aí você concorria ao sorteio de um carro 0 km. Todo programa tinha isso e virou uma mina de dinheiro. Mas aí o que começou a acontecer? Quando você vai comprar uma loteria, por exemplo, você vai jogar na Mega Sena. Você tem que ter o dinheiro e joga. Se você não tiver dinheiro, você não joga. Por telefone não, você só pagava no final do mês. Aí muita gente perdia a noção do quanto já tinha gasto, chegava no final do mês e a gente devendo 500, R$ 1.000, porque você não tinha que ter dinheiro na mão. Você só ligava e já estava valendo, né? Então muita gente se enrolou com dívidas e aí ficava aquilo que não paga, vai para a justiça, começou a gerar problema. E além disso, crianças poderiam ligar, porque não tem controle, era só discar um número e já estava concorrendo. Loteria, por exemplo, criança não pode jogar, tem que ser maior de idade, mas por telefone podia. Então isso foi proibido nos anos 90 ainda. Mas existia um pedido das TVs que isso voltasse, porque como a telefonia celular espalhou muito no Brasil, hoje você tem mais de 200 milhões de linhas ativas, você tem mais linha do que pessoas no Brasil hoje. Então elas acham que conseguiriam facilmente um volume grande de ligações, aí só por exemplo, se ela tivesse 3 milhões de ligações, cobrando R$ 5,00 cada chamada, daria 15 milhões. Se ela cobrisse todos os gastos, pagasse os impostos, pagasse o prêmio, ainda ia sobrar uns 6 milhões livre para a televisão. Então, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro envolvido. Imagina a emissora fazendo 10 sorteios ao longo de uma semana, quanto dinheiro isso não ia render. Agora, adivinha vocês como isso chegou até Jair Bolsonaro? Essa reivindicação das empresas de televisão chegou a Jair Bolsonaro através da SECOM, Fábio Weingarten, que é um cara que eu não sei se vocês lembram, ele está bem enrolado desde que ele entrou no governo, porque descobriram que ele tem uma empresa que chama FW Comunicação, FW de Fábio Weingarten. Essa empresa presta serviço para algumas emissoras de televisão. Só que a SECOM é a Secretaria de Comunicação, é a secretaria do governo que distribui a verba de publicidade do governo. Então ele, como secretário de comunicação, ele decidia para que televisão ele ia dar dinheiro. E ele dava dinheiro para empresas que contratavam a empresa deles. Você percebe o conflito de interesses? Eu dou dinheiro para você, o dinheiro é público, só que você contrata a minha empresa e eu ponho esse dinheiro no bolso. É claro que isso não pode acontecer. Falaram isso para Bolsonaro. O Bolsonaro falou que isso tem que ser apurado, que se tivesse errado lá na frente a gente ia ver. Aí foram descobrir que quando ele tomou posse, ele mentiu. Ele mentiu que ele tinha essa empresa, não é que ele simplesmente falou... Não, ele mentiu. Ele omitiu esse dado, ele não disse que ele tinha essa empresa. Perguntaram se ele tinha envolvimento, porque se tivesse ele não podia assumir, e ele disse que não, que ele estava afastado. Ele estava afastado da direção, mas a empresa é 95% dele, 5% da mãe, o dinheiro vai para o bolso de quem? Então ele mentiu, mas o Conselho de Ética da Presidência da República arquivou o caso mesmo assim. E ficou por isso mesmo. Está até agora tendo uma investigação no Senado e ele vai ter que prestar um depoimento lá. Mas Narobolso, presidente, passou pano por enquanto.
Aí agora, esse mesmo Fábio Weingarten levou essa reivindicação das televisões a Narobulso presidente. E a medida foi assinada hoje, por medida provisória. A medida provisória, se não for votada pelo Congresso em 120 dias, ela cai. Mas na prática não é assim, porque tem muita coisa que não dá para reverter. Você lembra daqueles planos econômicos que tinha antigamente? Plano Verão, Plano Bresser, Plano Cruzado? Era tudo medida provisória. Aí se você depois derrubasse, como que você muda? Você já mudou a moeda do país, você mudou toda a estrutura, como é que vai de repente desmudar? Então tem coisas que depois que você assina, mesmo legalmente podendo ser derrubado, na prática já está funcionando, não tem mais o que mudar. Então isso foi autorizado hoje, por intermédio, quem fez esse meio de campo foi o Fábio Weingarten. Mas junta isso com a notícia que eu dei hoje de manhã. Pouca gente assistiu esse vídeo, se você não assistiu, você assista. O Flávio dizendo que ele quer liberar o turismo em Fernando de Noronha para grandes navios transatlânticos. Por que ele quer liberar para grandes navios transatlânticos? Porque assim, cruzeiros em Fernando de Noronha já existem. E não é de hoje não, tá? Tem muitos anos. Você pode sair, por exemplo, de Recife, você fica na ilha, no navio, você não precisa se hospedar em Fernando de Noronha, você fica hospedado no navio, dorme, faz as refeições do navio, fica lá 4, 5 dias e depois termina o cruzeiro em Natal. Ou o contrário, de Natal, Fernando de Noronha e Recife. Isso já existe. Mas então por que ele está querendo liberar os grandes transatlânticos? Porque transatlântico anda em águas internacionais. Então eles não estão sujeitos à lei de país nenhum. E eles têm cassinos. Aí você começa a juntar. Você tem os sorteios da TV sendo liberados. Você tem os cassinos começando a ter autorização para frequentar o Brasil. Mesmo eles dizendo que não vão operar com jogos aqui, mas as pessoas vão para águas internacionais, vão poder participar de jogos lá e Fernando de Noronha vai ter jogo no Brasil então, mesmo que extraoficialmente. Aí você vai juntando os dados. Lembra do siciliano Adriano? Tudo que ele fez na PM, com tudo que ele fez, ele foi preso 3 vezes. Sabe por que ele teve que sair da PM? Não foi por causa disso. Foi por causa de envolvimento com bicheiro e com máfia de caça-níqueis. Junta isso que ele é amigo do Flávio. O Flávio que quer colocar os transatlânticos lá em Fernando de Noronha, com o sorteio que está sendo legalizado, com o fato de que no Porto de Itaguaí, que é a porta de entrada de importação no Rio de Janeiro, tem um chefe de fiscalização lá que está apreendendo contrabando como nunca aconteceu, um volume muito alto. O presidente Narobulso, ele está querendo trocar a chefia de lá. Os fiscais estavam até revoltados, ameaçando fazer greve, porque isso era uma ingerência. E por que será que ele quer trocar esse chefe que está apreendendo contrabando? Porque contrabando, meu amigo, não é o seu Xiaomi que você comprou lá na China, não. O contrabando que entra é armamento pesado, que você sabe que vão para as malícias, e também caça-níqueis, que também abastece. Essa gente trabalha com isso. Se você juntar essas notícias todas, veja só, a liberação do jogo na televisão por medida provisória, o Flávio querendo liberar transatlânticos para fazer turismo em Fernando de Noronha, o Adriano Siciliano que tem envolvimento com o jogo, a fiscalização no Porto de Itaguaí que está ameaçando ser trocada para não ter mais entrave à entrada de contrabando. Só o que está faltando acontecer? Liberação de cassinos, que está em estudo, que Narobulso, presidente, é favorável, mas ele precisa primeiro do aval das bancadas evangélicas. Ele está esperando o aval da bancada evangélica, Damares já torceu o nariz porque é contra, mas a família está a favor da liberação dos cassinos no Brasil. Junta tudo isso e olha só que interessante que você tem. As malícias estão sendo legalizadas não pela via que se pensava, mas pela via do jogo. Elas estão chegando ao poder, essa atividade vai deixar de ser ilegal, trazer um caça-níquel para cá não vai mais ser contrabando, porque se o cassino está liberado vai poder tudo. E aí eu pergunto para você que votou porque o seu pastor mandou, porque é Deus acima de tudo, o que você acha de estar sendo estudado, já está na mesa a liberação de cassinos no Brasil? Só falta o ok da bancada evangélica. E eu digo mais, tá? O ok da bancada evangélica não é o ok do povo evangélico. Ninguém vai lá na sua igreja perguntar o que você acha. Eles vão perguntar para os grandes líderes.
que são os donos das TVs, os que têm dinheiro, o que eles pensam. E eles é que vão decidir por você. Então pense se você concorda com isso, porque o presidente está na mesa dele aprovar a liberação de cassinos no Brasil. E pensa que isso não é só um joguinho que você vai, porque quem tinha envolvimento com isso era o Siciliano Adriano. São as malícias do Rio de Janeiro. É toda essa gente que está chegando ao poder de maneira legal, tomando o Brasil. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui no comentário para mim. Eu acho simplesmente assustador. Temos um Fábio Weingarten agindo dentro do governo em favor de liberação de jogo para as emissoras de televisão. Temos o Flávio agindo ativamente para liberar navios, para liberar turismo transatlântico com cassinos dentro. E na mesa do presidente uma proposta de liberar cassinos, que aí, meu filho, aí acabou. As malícias chegaram ao poder, uma grande atividade delas está liberada, que são os jogos. O que você acha? Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Agora veja quem apoia o canal, que é gente ponta firme que ajuda demais. Um grande abraço, eu já fui.